Então, pessoal, vamos finalizar a nossa sequência de vídeos sobre teoria ácido-base, agora falando da teoria de Lewis. Então, o que tem de diferente na teoria de Lewis que não tem na de Arrhenius e nem na de Bronsted-Lowry? Então, a teoria de Lewis ela é uma teoria que abrange mais compostos, justamente porque a gente vai falar de elétrons, do compartilhamento, da recepção ou doação de elétrons, tá? Então, quando a gente fala nisso, sobre os elétrons, a gente consegue abranger um número maior de substâncias. Vamos agora ver mais detalhadamente como se comportam essas substâncias de acordo com Lewis. Então, para ele, os ácidos são aquelas espécies químicas, aquelas substâncias que são aptas a receber elétrons. Então, elas recebem esses elétrons. Ali tem alguns exemplos que nós vamos falar, mas basicamente, como que é a característica da substância. Então, ela precisa ter o quê? Uma deficiência de elétrons, porque se tiver elétrons sobrando, não tem por que essa substância receber. Então, ela precisa ter ali a carga positiva, que é indicativo da capacidade de receber esses elétrons, ok? Então, a gente tem ali o que a gente chama de carbocátion, que é o carbono positivo, tá? Nós vamos explicar esses conteúdos de mecanismo de reação, fiquem tranquilos. Então, é o carbocátion ali que tem esse caráter positivo, tá muito apto a receber elétrons, então pode atuar como ácido de Lewis. Agora, tem o cloreto de alumínio. O alumínio também está positivo, ou seja, deficiente de elétrons, então está apto a receber elétrons. Ok? E as bases, por sua vez, elas são aquelas espécies químicas, aquelas substâncias capazes de doar. Então, se eu posso doar dos elétrons, quer dizer que tem elétrons sobrando, tá? Então, é aquelas substâncias, aquelas espécies que têm pares de elétrons livres. Ali nós temos o exemplo de uma amina, a trimetilamina, tá? Que o nitrogênio ali pode estar atuando como essa base, por exemplo, a água pode atuar como uma base de Lewis também, tá? Então, são essas características. Vamos ver alguns exemplinhos. Então, a gente tem ali a reação do ácido clorídrico com a amônia. Vamos entender qual que atua como base e qual que atua como ácido de Lewis, tá bom? Então, ali vamos entender quem que vai doar esse elétron para poder formar uma ligação química. Bom, a gente vê que a amônia tem esses pares de elétrons livres, que é uma característica das bases, certo? Então, se eu tenho pares de elétrons livres, é mais fácil, então, eu doar esse meu elétron, né? Para poder ocorrer a formação dessas ligações químicas. Então, é muito mais fácil para o cloro romper a sua ligação com o hidrogênio devido à sua alta eletronegatividade, tá? E a amônia fazer esse ataque ao hidrogênio para formar uma ligação com esse hidrogênio, tá bom? Então, o ácido ele recebeu esse elétron para poder ocorrer ali a formação. Ao mesmo tempo que recebe, esse cloro ele vai sair dessa ligação para formar, então, o íon de cloro, é o Cl-, né? E ali a formação do amônio, agora NH4, tá bom? Positivo. Então, concluindo ali, ácido de Lewis é o nosso ácido clorídrico, base é a amônia. Um último exemplo aqui, para a gente fechar essa questão de Lewis, nós temos ali o cloreto de alumínio reagindo também com a amônia. Como que vai acontecer? Quem que vai atuar nesse caso como ácido e base? Quem que tem aptidão ali para doar, digamos assim, né? Quem que tem de sobra esses elétrons para doar? Justamente, de novo, a amônia. Então, sempre olhe os pares de elétrons livres, ok? A amônia, então, vai doar para o alumínio, que está ali positivo, capaz de receber esses elétrons, para, então, ali ocorrer a formação desse composto. Veja que nenhum cloro, nesse caso, sai dessa estrutura, né? Então, ocorre ali essa formação desse composto. Então, o nosso ácido é o cloreto de alumínio e a base é a amônia. Então, se não ficou claro, volta o vídeo para entender mais um pouquinho, mas basicamente Lewis fala sobre a transferência, sobre a recepção ou a doação de elétrons através dessas reações químicas, ok? Esse conteúdo ele é bem importante para a gente entender, né, no mecanismo de reação quem vai ser o eletrófilo e quem vai ser o nucleófilo, ok?
Até o próximo vídeo!